magnífico. Glórias a Deus. E tudo, irmãos, está nas suas mãos. Amém? Então eu vou ler e os irmãos vão repetir bem forte, olhando para o telão, porque de repente a sua tradução vai ser um pouquinho diferente, tá? Então eu quero que vocês leiam bem forte, para a tua voz ultrapassar essas máscaras e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Glórias a Deus. Deixa Deus te usar aí, tá, Jesus? Glória a Deus. Deixa Deus te usar como se estivesse tocando no céu. Esse teclado aí para os anjos do céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Essa igreja é uma bênção. Tudo que ele pega, ele faz. Repetindo. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E muito digno. De louvor. E a sua grandeza. É insondável. Agora repita na sua gente e fala assim: a grandeza de Deus. E a pequenez do homem. Olhe para o teu irmão, à direita, à esquerda, e fala para ele assim: o teu Deus é grande. O teu Deus é grande, o teu Deus é grande, pastor Elias. Sempre glorificando o nome do Senhor Jesus. O teu Deus é grande. Você que está pela live nesta noite, glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, dentro desse versículo bíblico, eu quero pregar nesse tema que eu pedi para a igreja repetir nesta noite. Eu preciso da vossa atenção para você entender um pouco da grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é conhecido pela sua grandeza, ele é conhecido pelo seu poder, ele é conhecido pela sua autoridade, ele é conhecido, aleluia, pelos seus atos magníficos. O nosso Deus, ele é além daquilo que nós pensamos. O nosso Deus, a mente humana jamais vai entender e compreender completamente a grandeza e a autoridade desse Deus. Esse Deus, ele é um Deus tão grande que nós adoramos, nós exaltamos, nós glorificamos, nós o louvamos. Aleluias. Antes da palavra, eu vi a igreja entrando em um processo de adoração de maneira poderosa nessa noite. Mas eu quero dizer para vocês que muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja adorando esse Deus, glorificando esse Deus, exaltando esse Deus, bendizendo esse Deus, não compreende, não entende, para ser mais claro, a grandeza, o poder, a majestade desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus, ele é um Deus tão poderoso que as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações não podem jamais ser comparadas com o poder desse Deus. Aleluia. O ser humano, ele é uma pessoa tão fraca, tão frágil,
autoridade desse Deus. É bem verdade que nesses poucos minutos que eu vou pregar aqui, eu não consigo jamais falar totalmente o que a Bíblia Sagrada fala do poder, da autoridade desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho certeza que nesses poucos minutos que eu vou pregar, você vai sair daqui glorificando, você vai sair daqui exaltando, você vai sair daqui por aquela porta regozijando. E eu tenho certeza, pastor Elias, que depois que esse povo ouvir essa mensagem, eles vão sair por aquela porta e vão dizer assim: a minha luta não é nada, o meu problema não é nada, a minha dificuldade não é nada, a minha enfermidade não é nada, a minha luta não é nada, mas o meu Deus é grande e Ele tem todo o poder. Aleluia. Primeiro, para me expressar a grandeza de Deus, não tem como eu não falar, aleluia, do livro de Gênesis, capítulo 1. Aleluia, a criação é um dos atos mais poderosos que mostra o poder desse Deus, a autoridade desse Deus. A palavra de Deus fala no livro de Gênesis, capítulo 1, que no princípio, aleluia, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Glórias a Deus. Mas a Bíblia Sagrada fala que Deus, aleluia, se apresenta para esta terra sem forma e vazia. Não tinha sentido, não tinha significado, não tinha, aleluia, visão panorâmica de uma terra qualquer para se habitar. Mas Deus se apresenta para esta terra sem forma e vazia e diz assim: agora eu vou revelar, agora eu vou mostrar, agora eu vou, aleluia, apresentar o meu poder e a minha autoridade para todas as pessoas. Glórias a Deus. E Deus começa a criar os céus e a terra. Que coisa linda. Eu fiquei estudando essa palavra, e enquanto eu estudava, o Espírito de Deus era como se me levasse. Naquele momento eu imaginei, e eu comecei a imaginar aquele momento em que Deus criava os céus e a terra. Glórias a Deus. Eu imaginava Deus olhando para aquela terra sem forma e vazia e dizia assim: olha, haja luz. E a palavra de Deus fala que houve luz sobre a face da terra. Eu imaginei olhando para aquela palavra do livro de Gênesis, capítulo 1, e fiquei pensando, Deus olhando para aquela terra sem forma e vazia e dizendo: haja trevas. E houve trevas naquele momento. Eu fiquei imaginando Deus olhando para aquela luz e para aquelas trevas, e Deus diz assim: olha, haja mar, haja águas, água doce, água salgada. Eu imaginei Deus olhando para aquele mar e dizendo assim: haja os peixes, os grandes animais marítimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imaginei Deus criando uma baleia que ainda chega até a 30 metros de comprimento. Que coisa tremenda. A luz do tamanho desta igreja. E eu fiquei imaginando Deus criando os dinossauros, os grandes répteis, animais que já passaram por esta terra. E a palavra de Deus fala que Deus disse assim: olha, haja animais das águas, haja as árvores, haja plantas, haja tudo que dá fruto sobre esta terra. E eu imaginei, meus irmãos, enquanto estudava, aleluia, as águas aparecendo, a luz aparecendo, aleluia, a terra aparecendo. E eu comecei a imaginar, e eu imaginava, aleluia, aquelas árvores e aquelas plantas e frutas que hoje nós comemos, crescendo uma por uma sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu imaginava naquele momento milhares e milhares de peixes, além de todas as espécies sendo formadas dentro do mar. Aleluia. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso estava mostrando o seu poder, a sua autoridade. E eu olhando para tudo isso, eu fiquei pensando: Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou a terra, aleluia, todos os seres viventes, aleluia, desta terra. E aí quando chega depois do sexto dia, nos diz a palavra de Deus, que Deus parou, aleluia, e disse assim: agora eu preciso criar outra coisa. Eu vou criar um homem, uma pessoa que seja a minha imagem, a minha semelhança. Mas esta criação, ela não vai ser uma criação qualquer. Eu quero habitar no meu espírito dentro dele. Eu quero estar na vida dele. Eu quero estar presente nele. E a minha glória se manifestará nele.
fez os céus e a terra. O orgulho, o pecado entrou no coração do homem ao ponto de ele se achar até Deus. Muitas pessoas e homens grandes nessa terra se acham deuses na terra. Ele manda e desmanda, ele fala e desfala, ele diz e desdiz. Ou seja, eles acham que podem fazer tudo, mas eles estão enganados, igreja. O nosso Deus, aquele que deu vida com abundância, é Ele que mata, é Ele que levanta, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que faz a obra, a hora que Ele quer. Xaramanachei, caramanahai. Mas a Bíblia fala, ela fala, que esse Deus ele é tão grande, que ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Esse Deus é tão grande, que ele é conhecido como o general de guerra. Esse Deus ele é tão grande, que ele é conhecido como o Santo de Israel. Esse Deus ele é tão grande, que a palavra de Deus fala no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: quem mediu as águas com seu punho e tornou a medida dos céus a palmo. Eita, glória a Deus! Que coisa tremenda! Deus é tão grande e tão poderoso, que a palavra de Deus fala que Deus mede os céus com seu punho, ou seja, daqui até o final das suas mãos, ele só coloca e mede os céus e a terra. Eita, glória a Deus! O nosso Deus é tão grande, que ele olha para a terra e mede a terra com a palma das suas mãos. Que coisa tremenda, meus irmãos! Isso é o que? É a grandeza de Deus. A palavra de Deus fala também no livro de Isaías, capítulo 40, versículo de número, aleluia, 12. O nosso Deus é tão grande que ele mede, aleluia, todos os montes na sua balança. Meu Deus, que balança, hein? Essa balança é tremenda. Deus pega todos os montes da terra e coloca na sua balança para pesar se está tudo certinho. Que coisa tremenda. A Bíblia fala que Deus é tão grande que o céu é onde ele senta, aleluia, para descansar, e a terra é onde ele descansa os seus pés. Eita, glórias a Deus! O salmista Davi chegou até a dizer assim: o nosso Deus é tão grande que o céu é preenchido pela sua glória, a terra pela sua presença. Nada escapa desse Deus, porque ele está no controle e no corpo da terra. Glórias a Deus! Eu abro um parênteses aqui nessa noite para te dizer: Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle do teu esposo, da tua família, daquilo que você está passando. Não te preocupe, esse Deus é grande e ele pode te dar vitória na hora que ele quer. Glória a Deus! Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande.